No último vídeo eu disse que falaria mais sobre os pecados. Mas uma coisa interessante aconteceu enquanto eu escrevia sobre a origem deles. Eu resolvi perguntar a Deus se eu estava no caminho certo, escrevendo sobre isso. E quando eu abri a Bíblia, apareceu uma passagem linda sobre a origem de Jesus. Ali eu entendi que Deus queria que eu mudasse o foco do mal para o bem. Porque apesar de nós precisarmos ter consciência dos nossos pecados, a cura deles não vem de esforço humano. Ela vem da graça concedida por Deus e da palavra de Jesus. É certo que a verdadeira salvação vai vir apenas no fim dos tempos, mas é possível viver um adiantamento dessa realidade hoje em dia, cultivando as virtudes celestiais aqui no nosso plano terreno, porque é dessa maneira que faremos o reino dele vir a nós, assim como dizemos nas nossas orações diárias: venha a nós o vosso reino. E aí existem algumas maneiras de invocar, chamar em auxílio Jesus e as virtudes dele. Uma dessas maneiras é lendo os textos bíblicos. Bom, existia uma briga entre ateus e religiosos sobre a Bíblia ser um conjunto de mitos ou um livro histórico que narra os acontecimentos reais. Pois bem, na verdade, os dois estão certos. Acontece que um grande escritor contemporâneo acreditava que os mitos eram sim verdades. Esse escritor era J.R.R. Tolkien, o escritor da saga do Senhor dos Anéis. Ele era professor universitário, filósofo e também era cristão. Ele acreditava que o mito usava uma linguagem simbólica e poética para transmitir verdades profundas, verdades morais e espirituais sobre a realidade. Além disso, no caso dos mitos da Bíblia, eles não só passam conceitos morais, eles também se concretizam de forma literal no nosso mundo. Porque em vez de escrever essas histórias em papel e caneta, como qualquer ser humano, Deus escreveu essas histórias no nosso plano material e real, para que pudessem ser contadas por várias pessoas em vários pontos de vista diferentes e pudessem ser testemunhadas a sua verdade absoluta. Mas essa ideia de menosprezar as histórias da Bíblia por serem mitos vem principalmente de não entender o que é um mito e qual a importância dele. O mito é feito de arquétipos e símbolos. Os arquétipos são padrões universais de energia psíquica que residem no nosso inconsciente coletivo, ou seja, são personificações de qualidades humanas que todos conseguem entender. São moldes comportamentais. Então, em todos os países do mundo, todo mundo sabe o que é uma mãe, o que é um herói e o que eles representam. A mãe representa o cuidado, a nutrição, a proteção. Enquanto o herói representa a disposição humana para enfrentar a adversidade, lutar por objetivos nobres e salvar pessoas. Depois vem os símbolos. Os símbolos são imagens ou palavras que, apesar de normalmente estarem no nosso cotidiano, eles têm significados ocultos na nossa mente. Por isso, eles se comunicam diretamente com o nosso inconsciente e com as nossas emoções. Então, quando, por exemplo, você sonha com água, por mais que você não saiba conscientemente o significado de sonhar com água, o seu inconsciente sabe. Aliás, o inconsciente de qualquer um na face da Terra sabe o que significa. E como o inconsciente sabe, quando você sonha com aquilo, por mais que você não saiba conscientemente o que você tem que fazer, depois de um tempo de meditação, você vai saber instintivamente o que fazer. Essa ideia sobre arquétipos e símbolos vem do psiquiatra Carl Jung, que fundou a psicologia analítica. E da mesma forma funciona a Bíblia.
Deus fez as histórias da Bíblia de uma forma que se comunicasse com o nosso inconsciente. Por isso elas parecem tão fantásticas e tão fantasiosas. Um bom exemplo é o capítulo 15 do livro de Êxodo, que mostra o momento depois da passagem dos israelitas pelo Mar Vermelho. A canção de Moisés. Então, Moisés e os israelitas cantaram esta canção a Deus, o Senhor. Cantarei ao Senhor porque Ele conquistou uma vitória maravilhosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. O Senhor é o meu forte defensor. Foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus, e eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, e eu cantarei a sua grandeza. O Senhor é um guerreiro. O seu nome é Senhor. Ele jogou no mar o exército egípcio e os seus carros de guerra. Os seus melhores oficiais se afogaram no Mar Vermelho. O mar profundo os cobriu. Como uma pedra, eles foram até o fundo. Nesse trecho, nós podemos sentir a sensação de finalização, a sensação dos problemas sendo levados ou lavados pela água. Nós sentimos também o poder e a justiça implacáveis contra os seus inimigos. Traz a sensação de peso no trecho em que ele diz que os inimigos afundaram, que as ondas dos mares os atingiram duras como gelo. Fora a sensação de uma natureza indomável, mostrando como nenhum ser humano pode ter qualquer poder sobre ela, demonstrando ali o poder supremo de Deus. Além da demonstração dos significados da água, esse trecho traz uma sensação maravilhosa de vitória e libertação. Dá para sentir o alívio dos israelitas ao verem os seus inimigos sendo massacrados pela natureza. Já no versículo 12, eles não encontram água. E se nos versículos anteriores o fundo do mar significa o inconsciente ou o esquecido, aqui a água vai representar o que ela representa mesmo em seu sentido clássico, que são as emoções. Esse versículo mostra a sensação de vazio que vem depois da vitória. A falta de água representada nesse capítulo representa muitas coisas, mas o significado que eu quero trazer nesse momento é só essa sensação de vazio, que na psicologia é conhecida como a depressão pós-conquista. É um fenômeno psicológico comum que ocorre quando o alívio de alcançar um objetivo substitui a adrenalina da busca. Ou seja, depois que você alcança um objetivo, você se sente perdido e sem rumo, porque já conseguiu o que queria. Agora, olha só, até isso a Bíblia narrava mais de 3.000 anos atrás. Mas aí, no versículo seguinte, o texto diz que eles acharam um lugar que tinha água, mas que a água era amarga demais para beber. Essa parte já mostra a busca por sentimentos depois do vazio. E como essa busca por algo que poderia te suprir pode te causar frustrações, porque você pode até encontrar água, mas ela não te serve e não supre as suas necessidades. Mas Deus transforma essa situação quando pede para Moisés jogar uma madeira na água e a água se torna boa para consumo. Então, olha o tanto de coisas que apenas a água comunica nesse texto. Para explicar esse único elemento dentro do texto, eu já gastei mais tempo explicando do que simplesmente lendo a passagem. Só a água nessa passagem nos comunicou pelo menos 3 sentimentos nessa linha do tempo: vitória, vazio, frustração e paz novamente. Então, os mitos no geral, os mitos pagãos, eles são um espelho e uma inspiração para as pessoas. Mas, diferente dos mitos pagãos, os mitos bíblicos são muito mais do que um espelho para a nossa realidade e uma inspiração. Os textos bíblicos são a própria palavra viva do Criador,
e tem o poder de transformar a mente e o coração de quem lê. A Bíblia toda tem esse poder, mas algo em específico em toda a Bíblia que nós devemos dar mais atenção. Dito isso, agora eu finalmente vou mostrar aquela passagem tão linda que eu havia mencionado no início do vídeo e te apresentar a origem do grande herói do nosso mito vivo, que é a própria vida. Hebreus 1, Jesus Cristo, a perfeita revelação de Deus. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E, depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. O Filho e os anjos. Assim Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos e lhe deu um nome que é superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: "Você é o meu filho. Hoje eu me tornei o seu pai." E também não disse a respeito de nenhum anjo: "Eu serei o pai dele, e ele será o meu filho." Porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, ele disse: "Que todos os anjos de Deus o adorem." A respeito dos anjos, Deus disse: "Deus faz com que os seus anjos se tornem ventos, e os seus servidores, chamas de fogo." Mas a respeito do Filho ele disse: "O teu reino, ó Deus, vai durar para todo o sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros." E as Escrituras também dizem: "Tu, Senhor, no começo criaste a terra, e com as tuas próprias mãos fizeste os céus. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. Eles ficarão velhos como roupa. Tu os dobrarás como se dobra um casaco, e serão trocados como se troca de roupa. Mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim." Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: "Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés." Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação.